Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidos contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei, os fariseus, começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-los de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Inácio, o Teóforo, aquele que conduz a Deus, como ele mesmo gostava de ser chamado. Gostava de ser chamado de Teóforo, aquele que conduz a Deus. Aqui está a missão de todo sacerdote, a missão do bispo: conduzir as pessoas para Deus, não tirá-la de Deus, mas conduzi-la a Deus. Bispo do coração ardente, Inácio, Ignatius, que quer dizer precisamente fogo. Ficou na memória dos cristãos de todos os tempos, por causa das inusitadas expressões de amor dirigida a Cristo e à Igreja, as quais se leem nas cartas escritas durante a viagem que de Antioquia devia levá-lo a Roma para ser dado como posto às feras, vítima ilustre da perseguição de Trajano. Inácio ocupava desde o ano de 79 a sede episcopal de Antioquia, a metrópole síria, terceira em ordem de grandeza no vasto Império Romano. E o historiador Eusébio de Cesareia o tem na conta de sucessor imediato de São Pedro. Informa-nos de que Inácio foi mandado da Síria a Roma para ser lançado como alimento às feras. Eram assim, meus irmãos, para dar testemunho, para ser realmente de Cristo no tempo da perseguição, significava ser preso e levado às feras se eles não renunciassem ao cristianismo. Então ele estava ali para ser lançado como alimento às feras, por causa do testemunho dado por ele de Cristo, realizando sua viagem pela Ásia, sob a custódia rígida de uma guarda numerosa, nas cidades onde parava, ia consolidando as igrejas com a pregação e admoestações. De Esmirna, onde era bispo, seu jovem amigo Policarpo escreveu às igrejas de Éfeso, Magnésia e Trale, confiando as cartas aos respectivos bispos Onésimo, Dama, Políbio, que haviam ocorrido o fim de o encontrar para uma última saudação. Chegando a Troade,
Inácio escreveu outras cartas, entre as quais uma a Policarpo, para confiar-lhe seus fiéis de Antioquia, a fim de que a igreja não ficasse muito tempo sem pastor. Onde está o bispo, dizia Santo Inácio, aí esteja a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Não existe Igreja Católica. Aqui eu estou falando a Igreja Católica a nível universal sem o Papa. Não existe. Essa história de Igreja Católica sem Papa, graças a Deus nós temos o Papa. Já tivemos vários papas, 266 papas. Hoje nós temos o Papa Francisco. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Nós não estamos sem Papa, não. Hoje nós ouvimos aí algumas questões de pessoas que são da Igreja Católica, que dizem ser católicos, mas não aceitam o Papa, diz que nós estamos sem Papa, e eles estão aguardando um Papa que vem não sei de onde. Olha o que é que Santo Inácio de Antioquia ele está dizendo. Onde está o bispo, aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia, ele tinha esse amor à igreja e esse amor aos apóstolos, aos bispos, sucessores dos apóstolos. Tomemos cuidado, meus irmãos, com essa história de que a sede da Igreja Católica, porque o bispo de Roma, ele é o Papa da Igreja Católica, então tomemos cuidado de dizer que a sede da Igreja Católica, que está lá na Basílica de São João de Latrão, ela está vazia. Existem católicos que estão dizendo isso é um ensinamento errado, isso é uma heresia. E como nós sempre rezamos pelos papas, lembremos que Pedro, quando ele estava preso, Pedro, o primeiro papa, ele estava preso, a igreja toda rezava por ele. Hoje nós vivemos um tempo em que nós precisamos rezar muito pelo nosso Papa, pelo Papa Francisco. Rezemos pelo Santo Padre. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos comunhão com o Papa. Se o Papa está errado em determinadas coisas, ele prestará conta dos seus atos. Ele vai prestar conta dos seus atos. Se ele está correto, vai prestar conta dos seus atos também. Cabe a nós rezarmos. Essa história de que naquele momento lá em que nós rezamos após a consagração, e aí nós rezamos, nós sacerdotes, intercedemos pelas almas do purgatório, aí nós rezamos pela igreja, e ali fala pelo nosso bispo e pelo Papa, e ali nós falamos o nome do Papa. Já ouvi pessoas dizendo que é para eu não falar o nome do Papa, porque o Papa Francisco não é o Papa. Sim, o Papa Francisco é o Papa. E graças a Deus nós vimos lá no dia em que ele foi eleito, a fumaça branca, ela subiu e aí ele apareceu na frente. Houve um conclave, ele foi escolhido. Agora, que o Santo Padre, ele precisa de muita oração? Ele precisa de muita oração. Porque se nós católicos estamos sem papas, nós não somos igreja. Nós somos o quê? Um grupo aí? Somos protestantes? Somos o quê? Não, nós temos um papa.
de Santo Inácio de Antioquia, eu repito, ele está dizendo, aqui onde está o bispo, aí está a comunidade. Então, lá em Roma está a comunidade italiana, né? Lá em Roma, a comunidade, e tem o Papa, que é o Papa Francisco. Aqui, em Lorena, nós estamos com o bispo, claro, lá é o bispo de Roma, o bispo de Roma é o Papa Francisco. O bispo da Diocese de Lorena, a qual eu pertenço, chama-se Dom Vladimir. Se eu agora digo que o Dom Vladimir, ele não é bispo, eu estou unido a quem? Que igreja é essa que não está unido ao bispo? Então, aqui nós temos o nosso pároco, que é o padre Luiz Carlos, ele é o pároco aqui da paróquia Santo Antônio, em Cachoeira Paulista, aonde nós, da Canção Nova, estamos. Aí o pároco está unido, nós estamos unidos ao padre Luiz Carlos, o pároco, que está unido ao bispo, e o bispo está unido ao Papa Francisco. A igreja, ela é hierárquica. A igreja católica, ela só fica vacante ali naquele intervalo onde um papa morre, e aí o conclave, os cardeais vão para escolher o novo bispo de Roma, porque o papa é o bispo de Roma, então ele morrendo, então a igreja de Roma fica vacante, fica sem o bispo, e a igreja católica fica sem o papa. Então é convocado imediatamente um conclave, porque nós não podemos ficar sem o papa, e ali é escolhido esse papa, aquele que vai ficar lá. Agora, na história da igreja, nós tivemos papas santos, sim, tivemos. Mas também nós tivemos papas que não foram tão santos assim. Por isso nós precisamos rezar. É bom porque cada um vai prestar conta dos seus atos. Mas unindo hoje a Santo Inácio de Antioquia, peçamos a ele, né, que interceda pela igreja, porque realmente nós estamos vivendo tempos de muita confusão, cada um falando uma coisa. Precisamos estar unidos àqueles que estão unidos aos sucessores dos apóstolos e ao sucessor de Pedro. Agora, cabe às autoridades eclesiásticas, os cardeais e tudo, eles devem chegar lá e, olha, Santo Padre, isso aqui não poderia ter falado isso aqui não é bom falar e tal, e assim nós vamos caminhando, porque onde está o bispo, aí está a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. E esta última expressão destinada a passar para a história parece ter sido cunhada por ele juntamente com a palavra cristianismo. A viagem depois da travessia de Durazzo, Brindísia, prosseguiu pela Via Ápia até Roma, que Santo Inácio de Antioquia, onde terminou seus dias no anfiteatro devorado pelas feras, apesar de a comunidade cristã ter se empenhado em poupar-lhe a pena capital, mas ele desejava ardentemente o martírio. Olha só o que ele dizia: deixa-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar Deus. Eu sou o trigo de Deus, dizia Santo Inácio. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. Para não ser incômodo a ninguém, almejava encontrar sepultura no ventre de alguma fera esfameada. É provável que os fiéis tenham conseguido subtrair o resto de seu corpo martirizado até o extremo ultraje,
pois desde a antiguidade os cristãos de Antioquia veneravam seu sepulcro situado às portas da cidade e celebram sua memória em 17 de outubro, dia adotado no novo calendário em lugar de 1º de fevereiro. Santo Inácio de Antioquia, ele rogue por nós, para que nós sejamos fiéis à igreja. E no evangelho de hoje, Lucas 11, 47 a 54, Jesus continua sendo veemente ali, firme com os fariseus, com as autoridades religiosas que mataram até os profetas no passado, que os profetas foram mortos, e agora Jesus está chamando a atenção deles e dizendo: olha, vocês são daqueles que convertem uma pessoa e depois não deixa a pessoa entrar no céu. Ai de vós, mestres da lei, porque tornastes a chave da ciência. Tomastes, a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Está vendo como nós precisamos rezar muito pelas autoridades da igreja? Porque realmente, quantas vezes falamos coisas que não deveríamos falar, que causa divisão, que causa problema. Rezem pelo seu bispo, rezem pelo seu pároco e rezemos todos pelo nosso Papa Francisco, pedindo a Deus a graça, que ele tenha muita sabedoria para conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que eu prestarei conta dos meus atos. Você também vai prestar conta dos seus erros, dos seus atos. O bispo vai prestar contas dos seus atos. O seu pároco vai prestar conta dos atos dele. O Papa Francisco e todos os papas que irão prestar conta dos seus atos. Os que já foram, já prestaram contas. Que Deus nos dê a graça da fidelidade, que sejamos fiéis à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como Santo Inácio de Antioquia foi fiel. Peçamos a fidelidade. E vocês veem que quando falamos a verdade, essa verdade ela vai implicar em até no derramamento de sangue. Então, como Santo Inácio de Loyola, ou Santo Inácio de Antioquia, não se dobrou às heresias, não se dobrou aos imperadores, ele foi levado para o martírio e ele morreu. E a alegria dele era tão grande de saber que ele estava indo para ser triturado pelas feras, que ele dizia para os cristãos: não me impeçam, eu preciso ir, eu preciso ser triturado, eu preciso ser morto por amor ao meu Senhor, porque ele sabia que logo após o martírio ele iria se encontrar com o Senhor. O martírio não é uma coisa fácil, não é para qualquer um, não. Lá no início do cristianismo, muitas pessoas, na hora que estavam ali para serem mortas por amor a Cristo, por amor à igreja, elas tiveram medo. E aí elas renunciaram. Mas tiveram os outros, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, mães, casais, padres, tudo, bispos que se entregaram por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima,
e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não se esqueça, reze pelo seu pároco, reze pelo seu bispo e rezemos pelo Papa.